Então, pessoal, brincadeiras à parte, vamos falar dos 4 tipos de reação. Falta um ainda, que eu vou dedicar uma aula só para ela, que é a reação de combustão, tá? Os tipos de reação mais básicos que a gente vai ver. E por que eu estou vendo isso? Porque eu vou explicar a vocês nos próximos assuntos, balanceamento de equação. Vou dar uma aula sobre balanceamento de equação e número de mol, certo? Para poder dar aula de estequiometria em seguida, e a gente vai passar um bom tempo com estequiometria, tá certo? Estequiometria é as relações matemáticas dos cálculos, tá bom? Então, quais são os 4 tipos de reação importantes de hoje? Síntese ou adição, certo? Decomposição, deslocamento ou simples troca, como é chamada, e dupla troca. Cada uma tem uma particularidade, presta atenção, hein? Olha só, vou ficar aqui, só de ladinho aqui, ó, focado aqui, ó. Nas reações de síntese, qual é a sacada da reação de síntese? Ela tem 2 ou mais substâncias, mas no produto vai ter só uma no final. Beleza? Aqui eu coloquei, ó, formação da água, certo? H2 é o gás de hidrogênio, meio mol de O2 é o gás de oxigênio, O2, certo? Juntou tudinho e formou água. Acabou-se. Então, quando você vê lá na questão, lá uma reação que tem 2, 3, 4, 5, mas que no final formou somente uma substância, ela é chamada de reação de adição ou reação de síntese. Beleza? Outro caso, formação do calcário. Essa é mais difícil de ocorrer, mas ela é uma reação possível. CaO, que é no caso o óxido de cálcio, a cal viva, gás carbônico, carbonato de cálcio. 2 substâncias formando uma. Acabou-se. Decomposição é o processo contrário. É o processo oposto. Tá certo? O que é que acontece aqui agora, no caso da reação de decomposição? Eu vou ter uma substância só que vai se decompor em 2. Quais são as condições? Tem 3 condições que para o terceiro ano pode ser importante lembrar. A primeira é a pirólise. O que é pirólise? É a adição de calor. Geralmente o símbolo da pirólise é um triângulo. Eletrólise, passagem da corrente elétrica. A decomposição da água para cá, ela ocorre pela eletrólise, tá certo? E a fotólise. E o nome foto, lembra? Luz. É reação de decomposição pela luz. Tá certo, pessoal? Deixa eu apagar aqui rapidão. Outro tipo de reação, segundo tipo de reação, deslocamento, ou como ele é chamado também, simples troca. Na verdade, ele é chamado mais de simples troca do que deslocamento, tá certo? Reação de deslocamento. Ela é mais simples troca. Mas enfim, pode aparecer os dois lados. Qual é a sacada? Uma substância mais reativa desloca a outra. Por exemplo, na reação aqui do brometo de sódio, eu tenho o gás cloro reagindo. O cloro, ele por ser mais reativo do que o bromo, empurra o bromo para fora, que pega o rumo dele, dá o vazare e vai embora. Beleza, pessoal? Então, ele vem para o lugar do bromo, formando o composto com sódio. Então, ou seja, onde tinha BR, agora tem o quê? Cloro. Então, no lugar do cloro, no lugar do BR, entra o cloro. E o bromo lá deu. Aí vai formar outra substância. Mas o que importa é entender que a substância atacada, ela vai formar uma nova substância com a mesma parte do que iniciou ela. Ou repetindo dizer, né? Ele vai fazer a substituição em apenas um elemento da molécula. Para isso tem que ser mais reativo. E como é que eu sei se ele é mais reativo? Tem uma tabela, e não se preocupe com isso agora, tá certo? Existe uma tabela para isso. Não se preocupe em saber decorar quem é mais reativo, porque a questão, o enunciado da questão, ele dá pistas. O elemento que está, ele é mais negativo, ele é mais reativo, ele é mais não sei o que. Ele diz alguma coisa que deixa entender. Na hora de resolver exercícios, a gente vai ver essas pistas, tá certo? Outro caso aqui, ó, deslocamento de metais. Outro caso, o zinco metálico, o cobre em sulfato. E isso, ano passado a gente fez. Essa reação, essa aqui, ó. O zinco, né, ele é mais reativo do que o cobre. Na verdade, o cobre tem uma maior tendência a se reduzir. O cobre como é que se diz? Na verdade, seria o contrário, né? O cobre deslocando o zinco, né? Mas vamos colocar para entender aqui. O zinco aqui, ó, expulsou o cobre formou
o metal cobre, certo? O cobre aquoso, carga 2+, cobre metal, carga 0. Então, ó, o que eu tenho que me ligar aqui agora? É o cobre saindo da condição de molécula para a condição de substância simples. Então aqui o cobre, ó, tá sozinho, ou tá ligado na molécula, foi empurrado para fora pelo zinco, o zinco tomou o lugar dele, ó, SO4, SO4, só que ao invés do Cu tá o zinco, tá vendo? E o cobre ficou sozinho. Ele estava ligado e aqui tá sozinho. É essa sacada que você tem que tomar, tem que reconhecer isso aí, tá certo? Reação de dupla troca ou permutação, como a gente costuma chamar, tá? Essa aqui, lembra que eu falei que deslocamento, uma substância só vai deslocar, uma vai tirar a outra do lugar? Aqui, as duas vão trocar de lugar, certo? É o que a gente vê nos livros. Só que tem um detalhe, para que eu diga que uma reação é de dupla troca, eu preciso que algumas condições sejam atendidas. Que condições são essas? Primeiro, a formação de um precipitado. Eu preciso formar um precipitado visível. Na próxima aula, acho que na próxima aula, a gente vai fazer a prática da chuva de ouro. Que é isso? Não vou deixar mais não, tá, pessoal? A chuva de ouro é o experimento que eu faço, o iodeto de chumbo, a partir de duas soluções incolores, transparente da cor de água. Eu pego as duas, misturo, ela fica amarela. Deixa eu ver, da cor dessa esponja aí, que tá na frente dessa cor aí, certo? Inclusive, já tem no meu Instagram um vídeo sobre isso, tá? Então, como é que eu sei qual é a sacada aqui? Observa as cores que eu botei, ó. Potássio de vermelho, chumbo de roxo. Então, ó, eles fazem isso aqui, exatamente isso aqui, ó. O potássio vem para o lugar do chumbo, o chumbo para o lugar do potássio e duas novas substâncias são formadas. Como é que eu vou reconhecer isso, Larguinhão? Olhando os elementos de um lado para outro. Olha os elementos. Aqui o Pb está ligado no NO3, lá o Pb está ligado no iodo, no I2. Aqui o potássio está ligado no I e lá está ligado no NO3. Então eles trocaram de lugar. Para que a condição seja válida, formação de precipitado, liberação de gás ou formação de um composto menos ionizado dissociado. Então, o que acontece? Esse a gente consegue ver. Reação do carbonato de cálcio com ácido, por exemplo, é um exemplo. Pegar a casca de ovo e colocar no ácido muriático, por exemplo. É esse tipo de reação aqui também. Esse é mais difícil, porque eu precisaria de um instrumento para medir o grau de dissociação dele. Tá certo? Mas esses dois aqui são visíveis a olho nu. Certo, pessoal? Então, vou sair da frente para vocês copiarem. Vai tocar já. E aí, na próxima aula, vai continuar. Vou tentar, não nessa próxima aula mesmo, tá? Porque eu vou adiantar combustão. Tá faltando reação de combustão. E quando eu puder, eu vou fazer com vocês isso aqui, tá certo?